tenho em casa um ajudante, um empregado, que fala muito na volta do Cristo aqui na Terra. Eu gostaria de uma explicação espírita para lhe falar e lhe responder. O que a gente pode dizer para ela? Para ela argumentar com esse funcionário dela. O primeiro ponto a se colocar é o seguinte: a gente deve evitar discutir religião. Passou o tempo de nós ficarmos medindo força com as pessoas que pensam de maneira diferente da nossa. Isso já foi um elemento muito forte dentro do movimento espírita, na época de Cairbá e Schutel, na época de Vinícius, nos anos 40, 50 do movimento espírita, havia muito interesse nesse tipo de debate, nesse tipo de questionamento. Hoje, o movimento espírita não está muito voltado para esse tipo de discussão. Nós estamos mais atrás das semelhanças do que das diferenças. Porque quando a gente faz isso, parece que as outras doutrinas são o oposto do espiritismo. Quando a gente começa a querer entrar em embate com o catolicismo, com o protestantismo, com o islamismo, com o budismo ou com o que quer que seja, dá a falsa ideia de que o espiritismo veio para se esgrimir com essas outras doutrinas. E isso não é verdade. Todas essas doutrinas são nossas irmãs e estão conosco do mesmo lado. O inimigo do espiritismo, se a gente assim pudesse dizer, não é nenhuma doutrina dessa. O opositor do espiritismo é o materialismo, porque é ele que desgraça a vida da nossa sociedade, que infelicita as pessoas e que destrói o futuro da nossa juventude. Então, contra ele, sim, nós temos que juntar as nossas forças e questionar de maneira firme os posicionamentos que o materialismo coloca, porque ele é o perigoso elemento que pode colocar em risco a nossa capacidade de prosseguirmos enquanto civilização. Mas, voltando para a pergunta, considerando que o nosso irmão querido, de uma outra doutrina, mas que também pertence ao flanco que o espiritismo está, que é a grande corrente do chamado espiritualismo, ela questiona a fala dele sobre a segunda vinda do Cristo. Então vamos lá. De fato, no Novo Testamento existem diversas citações que falam que o Cristo voltaria. Eu ouvi uma vez falar, não sei se é verdade, que tem 2.500 vezes essa informação. Não sei se é verdade, acho muito, mas foi uma vez um número que me foi dado. Nunca contei. Mas ela é tão numerosa, ela é tão recorrente, que chega a nos saltar aos olhos e dizer, meu Deus, então deve ser que isso seja verdade. O que está acontecendo? Então, como pensa o Espiritismo? O Espiritismo pensa do mesmo jeito, que Jesus vai voltar, sim. Que Jesus vai voltar, mas não sai ninguém, deixa eu terminar a fala. Só que a Bíblia diz que quando ele voltar, todo olho o verá. Então, se todo olho vai ver, ele não vai voltar fisicamente, porque a Terra é redonda. Se estiver num canto, o outro não vê. Como todo olho verá, ele não pode vir em pessoa. A segunda vida do Cristo é na forma ideológica, é na forma de uma corrente de pensamento que vai trazer as verdades que ele dizia, retomando a humanidade de maneira definitiva. O Cristo volta, porque ele foi. Quando é que ele foi? Quando nós perdemos a conexão com o perdão, com o amor ao próximo, com a pureza de alma, com o desprendimento dos bens terrenos. E ele volta quando? Ele volta quando a terra despertar para a necessidade do amor ao próximo. Ele volta quando a terra descobrir a importância do perdão. Ele estará de volta entre nós quando nós falarmos da necessidade de amarmos uns aos outros, quando nós nos entendermos como filhos de um mesmo Pai, quando a sua mensagem tomar a terra por inteiro e nós dissermos, a única solução que existe para os dramas humanos é o amor.
Nesse momento, o Cristo estará de volta. E o que nós percebemos são os clamores da chegada dele. Nós já percebemos as primeiras notas da chegada do Cristo, porque a humanidade não aceita mais aquilo que aceitava no passado. Até 100 e poucos anos atrás, nós comprávamos e vendíamos pessoas no Brasil. Pessoas. Nós comprávamos pessoas. Até menos de 100 anos atrás, as mulheres eram tratadas diferentes dos homens. Cada vez que a humanidade dá um passo para a fraternidade legítima, cada vez que nós descobrimos a importância do amor na humanidade, é Jesus voltando. É a tomada por inteiro da sua mensagem. Ele está voltando, sim, não como pessoa, mas uma doutrina extraordinária que não tem fronteira. A psicologia está falando que o perdão é importante. A medicina está falando que o perdão é importante. Os médicos, que são até materialistas, dizem é importante perdoar. Estão descobrindo que a fé é importante. E o pessoal da autoajuda vem falar as mesmas coisas. E o espiritismo nadando de braçada nisso, falando da reencarnação, da imortalidade. As ideias espiritualistas tomando todos os espaços. As experiências de quase morte, falando que a morte não é o fim de todas as coisas. Esse é Jesus de volta. Porque se você pegar há 100, 150 anos atrás, não era assim. Não existia tanto desejo de amar como nós temos hoje. Tanta revolta com a indiferença como nós temos hoje. Ele vai chegar devagarinho, não vai chegar de uma vez. Quando ele chegar de vez, nós estaremos no mundo de regeneração. Então, diga ao seu amigo que ele está correto. Jesus vai voltar, separando os bons dos maus, porque a transição planetária, quando essa onda de ideias tomar o planeta, os maus não tocados pelo bem serão convidados a fazerem parte de uma outra sociedade. Jesus está de volta.